Olá, pessoal, bom dia. Sejam bem-vindos aqui a mais uma aula da nossa disciplina de estruturas hiperestáticas, tá joia? Bom dia a todos, eu vi que o Herbert, o Elias, o Edmário aqui mandaram bom dia, então bom dia para vocês, bom dia para todo mundo que tá aí. Hoje a gente está indo para nossa sexta aula, né? O conteúdo de hoje, gente, vai ser o método do deslocamento, tá? Antes de começar o conteúdo da aula de hoje, eu vou fazer uma breve recapitulada dos dois últimos métodos que a gente tratou, né? Só no sentido de relembrar, porque esse método, na verdade, ele é uma continuação do método das forças, né? Ele é como se eu pegasse o método das forças e fizesse um update, assim, ó, vou mudar uma coisinha que me ajuda também, né, a resolver. Tá, ele é um método um pouco maior do que os outros, né? Os outros dois métodos são métodos que você consegue resolver por equações, a gente integra ali e tal, e já resolve. Esse método ele demanda um pouco mais de passos, não precisa de integral, né? Não precisa das tabelas ou nem de resolver integral, de resolver derivada. Então, assim, analiticamente ele é um pouco mais fácil. Só que ele é um pouco mais conceitual e às vezes um pouco mais complexo de entender exatamente o que você tem que considerar, né? Então, como ele é um pouco maior, e para a gente não ter que fazer correndo e ficar, né, tribulado, porque os exercícios de pórtico são um pouquinho grandes, dão um pouquinho de trabalho, eu cortei no meio. Então, a gente vai ver aqui até a metade, e nós vamos entender até como que eu acho o deslocamento hoje, né? E aí na aula que vem a gente chega na reação de apoio, porque se eu desse tudo de uma vez, ia ter que ser correndo, ia ter que ser rápido, né? Passar rápido, e aí talvez não ficasse claro, e eu acho que esse método é um dos que mais usam, né? O método de deslocamento é um dos mais usados, porque justamente para essa facilidade analítica precisa ser um pouco mais fácil, tá? Então vamos lá. Vocês vão me desculpando, gente, porque minha tosse alérgica voltou com tudo. Então eu tô aqui dando aula e tossindo, tá? Então a gente falou, o primeiro método de dimensionamento até, né, que a gente tratou foi o princípio do trabalho virtual, né? Nesse princípio a gente viu que eu podia pegar, opa, eu quero a caneta, que eu podia ter uma força normal, podia ser uma cortante, né, que é a força vertical, podia ser um momento fletor, e podia ser até um momento torsor. Para cada um eu integraria, né, em função da equação que eu tenho ali para aqueles esforços, né? E eu coloco no lugar de uma reação de apoio que eu não consigo determinar. Então, olha, eu tenho uma reação de apoio aqui que me deixa essa viga ou esse pórtico hiperestático, né? Então, pelas três equações da estática, a gente já sabe que não dá para resolver. O que que eu faço? Eu coloco uma força de 1 naquele lugar, né? E aí, então, digamos que eu tenho uma viga aqui, né, que ela é assim. Então aqui eu já tenho engaste e três restrições, né? E aqui eu tenho mais um apoio de primeiro gênero. Então esse apoio de primeiro gênero ele me atrapalha, porque eu não consigo resolver essa viga. Então eu finjo que ele não existe. E aí eu considero essa viga, que eu faço duas situações. Primeiro só a viga e depois, né, primeiro só a viga, tiro o apoio, e depois a viga, e no lugar do apoio a gente coloca uma força unitária, né, que a gente chama de delta, ou 1, né? Força unitária de 1. E aí eu gero a equação, né? Essa força aqui pode ser desconsiderada? Pode. Essa daqui pode ser desconsiderada? Pode. E essa daqui pode ser desconsiderada. Por quê? Elas existem? Existem. Elas geram deformação? O princípio do trabalho virtual consegue calcular elas? Consegue. Mas por que que eu desprezo? Porque elas são muito pequenininhas, né? Na maioria dos casos, se você fazer para cortante, para normal e para torsor, você vai ter um valor assim, ó. 0,00004. Então, assim, né? Ou então 0,002. Não é um valor significativo. Quem que geralmente me gera um valor significativo? O momento. Então, a gente trabalhou com essa equação. Né, então, aqui a gente tem a integral de L, né? Ele chama de L aqui, mas seria de 0 até L, ou seja, do comprimento desse cara inteiro. Né, de M'. Quem que é M'? Né? É a equação do momento aqui dessa viga fictícia, que não existe, que eu criei com uma força de 1, que multiplica a equação da viga de verdade sem o apoio, né? Dividido pela rigidez dela, né? Que é E vezes I. Quando eu tenho uma modularidade vezes momento de inércia, eu tenho rigidez, tá? E a gente resolveu exercícios com isso, vocês viram que não é tão difícil. Aí tem um segunda, né? Opção de cálculo, que é o teorema de Castigliano.
esse teorema, por mais que talvez ele demande um pouco mais de cálculo, ele é mais fácil ainda do que o primeiro, porque aqui eu tenho que gerar uma equação M', né, que é a equação do momento, na situação fictícia, com uma força fictícia que não existe, essa força de 1 não existe, eu inventei ela e tirei o apoio, né, e eu tenho a equação do momento normal, que é a viga sem o apoio, né, então eu tenho que gerar duas equações, multiplicar uma pela outra e integrar. O teorema de Castigliano, eu não gero equação, eu não gero viga fictícia nenhuma, então eu tenho minha viga lá, igualzinho vou fazer, né, engastada, com apoio de primeiro gênero. Aí o que, que eu faço com esse cara? Eu tiro o apoio de primeiro gênero, que ele me atrapalha, né? E eu coloco uma força de 1. E aí eu vou fazer isso aqui, ó, dessa situação aqui, ó, tá? Eu faço uma equação de momento dessa situação, aqui, ó, esse M é uma equação desse momento dessa situação, elevo ela ao quadrado, né? Divido por 2EI, que é 2 vezes o módulo da velocidade vezes a rigidez, tá? Aí, né, se eu fosse fazer dessa forma, eu teria uma deformação, a gente teria que entrar num gráfico, periperi. A gente viu a dedução do dia da aula. Então, dá para fazer assim? Dá. É mais fácil fazer dessa forma, porque no final eu acabaria tendo que derivar parcial aqui, porque eu não ia conseguir integrar. Lá na explicação do gráfico do livro dá para entender, a gente viu na aula, mas o intuito seria entrar aqui porque eu consigo entrar direto, né? Então eu entro com uma integral que vai de zero, que é do ponto zero até L, que é o comprimento da viga, dessa equação do momento, que multiplica a derivada parcial dessa equação do momento em relação aos esforços sendo aplicados na viga, dividido aqui também pela rigidez, né? O dx está em cima, mas é dividido pela rigidez. Então, o que, que eu tenho a mais aqui? Eu gero essa equação m, e só que eu tenho que derivar essa equação m parcialmente. A única diferença é essa, né? Esse aqui eu gero duas equações diferentes, esse aqui eu gero uma equação só que eu tenho que fazer a derivada parcial dela e multiplicar por ela mesma, tá? Qual que é mais fácil? A meu ver, esse aqui é mais fácil de fazer. Tanto é que o pessoal na aula falou, né? É melhor fazer uma derivada parcial do que começar a gerar várias situações fictícias. Às vezes você não consegue gerar só uma, às vezes tem que gerar 5, 6, 7 situações fictícias e isso vai te complicando, né? Aí você tem várias integrais e isso vai virando uma bola de neve. Então, é mais fácil fazer o Castigliano. O que acontece? O Castigliano, ele se limita a algumas situações, porque eu não gero uma viga fictícia. Então, no futuro, quando a gente for falar de método das forças, a gente faz a mesma coisa que o princípio do trabalho virtual, a gente gera uma viga fictícia. Então, todos os outros métodos que geram vigas fictícias, geram situações fictícias, eles acabam partindo, de certa maneira, conceitualmente, do princípio do trabalho virtual. E às vezes você precisa do princípio do trabalho virtual para conseguir resolver, né? Então, esse aqui é um exemplo, né, do método das forças. A gente tem uma viga aqui hiperestática, eu não consigo resolver essa viga, né? Ela tem 4 restrições, tem 1, 2, né, 3, 4. Eu falo assim, bom, tira esse apoio B aqui, ó, eu não consigo resolver, arranca esse, né? E aí eu vou para esse caso. O apoio B, eu acrescento uma força unitária. E eu falo que o deslocamento nele é zero. Mesmo que não seja, eu falo que é, eu afirmo. Porque eu preciso atender aquelas condições, né, de equilíbrio. Que a somatória de força horizontal é zero, y é zero para aplicar essa força unitária. Lá do princípio do trabalho virtual. Então eu falo, ó, aqui vai ser zero. Porque eu falei que é zero. Não quer dizer que realmente lá na viga o deslocamento é zero ali. Né? E aí eu começo a fazer um estado de superposição, né? Eu tenho a viga aqui com a força BY, aí eu pego essa viga, a viga imaginária com uma força aplicada num ponto, tiro e eu divido isso aqui em várias situações. Tá vendo? Então essa viga aqui, ó, que ela tá representada aqui, eu dividi ela em quem? Na situação zero, que é uma situação na qual eu tenho a força externa aplicada, se fosse uma força, um carregamento, tanto faz. E aí, o lugar que eu retirei a reação de apoio, eu chamo de delta 1, 0, que é o meu deslocamento 1, 0. Só que isso aqui é mais quem? Essa mesma viga. Aí eu faço igualzinho no princípio do trabalho virtual. Eu aplico uma força unitária aqui, ó, de 1. E chamo isso aqui de delta 1. Né? Mais delta 1 vezes quem? Esse BY que eu tirei para fora, vezes BY. Aí eu gero esse sisteminha aqui. E aí, como que eu resolvo? Como que eu acho? Que se eu achar delta 1 e delta 1, 0, eu acho essa reação de apoio aqui, a BY, né? Aí a gente entra no princípio do trabalho virtual para resolver,
tá? A gente viu isso na aula passada, né? E agora a gente vai falar de maneira, né, introdutória, a gente vai chegar até o meio do conceitual e depois a gente continua na próxima aula, porque eu achei que ia ficar muito tribulado, ia ficar muita coisa e ia acabar, né, passando por cima de coisas que são importantes, tá? Então vamos falar do método de deslocamento. Então, tanto o método das forças, né, quanto o método dos deslocamentos, eles têm que respeitar o quê? Condições de equilíbrio. Então, sempre que você fala em hiperestática, por mais que você tenha mais reações de apoio, por mais que você tenha condições na qual você olha e fala analiticamente, não dá para resolver isso, os princípios sempre partem das condições de equilíbrio. Então, as três equações estáticas, elas salvam a nossa vida. Porque elas falam, olha, aqui, para eu conseguir resolver isso, eu tenho que saber que o equilíbrio de forças tem que acontecer de alguma forma. Por mais que é hiperestático, para isso aqui não cair, eu tenho que ter um equilíbrio. Então eu posso partir do equilíbrio em um ponto e a partir daquele ponto eu consigo resolver o resto. Então elas salvam. Se não fosse essas condições, né, resolver esse tipo de estrutura seria quase que impossível. Então, tanto o método das forças quanto o método dos deslocamentos respeitam essas condições de equilíbrio, né, as condições de compatibilidade, tá, e as que regem o comportamento dos materiais. Leis de construtivas dos materiais, aquela questão de modularidade, momento de inércia, tudo isso vale, né? Porém, né, de forma geral, enquanto o método das forças, temos as forças hiperestáticas como incógnitas, né? Então aqui, ó, né, eu jogo minha reação de apoio como sendo uma força. E a incógnita é BY, que é a minha força vira uma incógnita, né? Que são determinadas pela resolução do sistema de equações. No método de deslocamento, o próprio nome diz, né? A gente tem os deslocamentos como incógnitas. Então, o que eu faço? Eu não estou preocupado agora em colocar uma força aplicada no ponto tal, eu não vou colocar um momento aplicado e falar que ele é um momento unitário, e vou colocar uma força 1 e entregar o princípio do trabalho virtual. Não vou fazer isso. Eu vou falar que o deslocamento naquele ponto é minha incógnita. E se eu souber achar o deslocamento daquele ponto, eu consigo resolver a reação de apoio que está ali, que eu não consigo resolver naturalmente, porque ela é hiperestática, tá? Mas eu chego também num sistema de equações de equilíbrio, tá? E aí a gente pode dizer, né, que o método de deslocamento ele é como se fosse um dual, né? Ele é como se fosse um segundo jeito de pensar no método das forças, porque ele parte da mesma ideia, gera equações similares, só que ao invés da gente usar conceitos que falam, olha, vamos pensar que a força unitária aqui é 1, eu vou fingir que o deslocamento unitário lá é 1, eu vou criar um deslocamento que eu não sei qual que é. Né? Mas já já a gente entende com desenho como que essa lógica acontece, tá? Então, no método de deslocamentos, né, a gente faz uma superposição de uma série de casos básicos. Então, lembra, o princípio do trabalho virtual, quando eu falei para vocês que ele é base, né, para tudo que vem, é por isso. Porque o princípio do trabalho virtual, a primeira situação que você começa a fazer superposições, né? Você pega uma viga que tem um carregamento e um apoio. Eu não consigo resolver. Aí eu finjo que essa viga não tem mais esse apoio, tiro. Aí eu pego essa mesma viga, tiro o carregamento, tiro o apoio e ponho uma força de 1. Então isso é superposição de efeitos. Eu pego uma situação toda, eu vou te deixando ela em camadas, que cada uma dessas vigas, se eu somar elas, elas voltam na inicial. Só que eu não consigo resolver elas inicialmente. Então eu vou dividindo elas em situações hipotéticas, aí eu vou resolvendo essas situações hipotéticas para eu chegar na minha condição inicial. Né? E isso foi para o método, foi para o princípio do trabalho virtual, foi para o Castigliano, foi para o método da força e vem para o método do deslocamento. Né? Então é feita uma superposição de uma série de casos básicos que respeitam essas condições de compatibilidade, né? E as condições de equilíbrio são respeitadas, escrevendo uma série de equações de equilíbrio. A mesma coisa que a gente fez no método da força, tá? Então, a primeira etapa do método vai ser o quê? Identificar quais são os deslocamentos desconhecidos, tá? Não vou pegar deslocamento conhecido, eu vou pegar um deslocamento desconhecido. Só um segundo, pessoal, porque eu pulei aqui o slide, ele ficou assim, não está respondendo. Então já vai aparecer aí para vocês. Alguma coisa no PowerPoint.
Ah, acho que pulou, né? Pulou, para vocês pulou. Então vamos lá. Então nesse caso abaixo, né, vamos olhar aqui primeiro no caso, ó. Eu tenho um pórtico, né, ele tá bem engastado, né, engastado aqui, em A e em C. Então automaticamente eu sei que em A eu tenho uma restrição vertical, uma restrição horizontal e uma restrição quanto a momento, né? E aqui em C eu não quero riscar muito, porque eu tenho que riscar outras coisas depois, mas eu tenho uma restrição vertical, uma restrição horizontal primeiro, perdão, uma restrição vertical e uma restrição de momento. Então aqui, ó, eu sei que em A e em C o deslocamento é zero, porque as rotações, a movimentação horizontal e vertical, ela tá restringida. Isso aqui não vai se mover. Esse ponto aqui, ele não se move. Isso aqui você consegue só de olhar, você sabe, né? Você pensar nos conceitos de estruturas isostáticas, vocês sabem que onde eu tenho um engaste, o deslocamento é zero, tá? E aí qual que é o outro ponto que eu tenho? Eu tenho o ponto B aqui no meio, né? Nesse ponto B, eu não sei qual que é o deslocamento vertical, não sei qual que é o deslocamento horizontal, e eu não sei qual que é o momento. Eu sei que ele desloca, porque ele não tem restrição nenhuma. Então, se eu fazer a modelagem da estrutura aqui, né, para ver o deslocamento dela, ela vai tender, opa, ela vai tender, ela vai tender a ter uma deformação assim, ó. Ver se eu consigo representar. Ela vai tender a deformar para cá, né? Então eu teria aqui um deslocamento vertical, um deslocamento horizontal e muito provavelmente, né, um deslocamento aqui que o livro representa assim, ó, como se fosse um ângulo, né? E ele traça aqui uma reta, que seria o meu deslocamento angular, que é o meu deslocamento de momento. Então, esses três deslocamentos, eles existem aqui para esse pórtico. Deixa eu apagar aqui só essa bagunça. No ponto B. E aí, o que que eu faço? É esse ponto B que vai me ajudar a resolver esse sistema estrutural, né? Então, no caso abaixo, né, como os nós A e C são engastes, a rotação e deslocamento vertical e horizontal estão impedidos, que eu acabei de falar. Os únicos deslocamentos desconhecidos são onde? O vertical, o horizontal e a rotação do nó B, que eu acabei de também falar. E esses deslocamentos desconhecidos do nó B, a gente vai chamar de deslocabilidade, tá? É um termo novo. Quando eu falo deslocabilidade em A, deslocabilidade em C, é isso. É esse deslocamento que eu não conheço. Eles vão ser nossas incógnitas, né, do nosso problema. E estão desenhados na segunda convenção, né? Então, o que que eu faço agora, ó? Só para você entender. Esse mesmo pórtico, eu joguei ele para cá. Aí eu falo assim, olha, A tá tudo bem, é o engaste. C tá tudo bem. Em B, eu, eu adoto agora uma superposição diferente. Ao invés de eu aplicar uma força, eu falo assim, olha, eu tenho um deslocamento vertical, que eu chamo de horizontal, perdão, que eu chamo de D1. Tem um D2, que é um deslocamento vertical, e tem um D3, que é um deslocamento de momento. Esse sentido que eu adotei aqui, gente, tá? É o sentido de convenção do material de vocês, né? Então, para cima, positivo, né? Da esquerda para a direita, positivo, e o momento no sentido anti-horário positivo. Então, eu coloquei, ó, eu quis colocar isso aqui assim, tá bom? Se eu colocasse ao contrário, pode? Pode. Você vai ter que considerar na hora de fazer os cálculos, isso aqui é negativo. Mas a ideia é, você vai colocar, aqui eu tenho isso, deslocamento, né? E aí a gente vai fazer uma superposição de casos básicos, né? Que cada um desses casos são soluções cinematicamente determinadas. Então eu vou ter uma situação que eu tenho só o deslocamento horizontal, depois eu vou gerar uma situação 2 que eu tenho só o deslocamento vertical, e depois eu vou gerar uma situação 3 que eu tenho só o momento. E aí eu gero um sistema de três incógnitas, três equações, e eu consigo resolver o deslocamento 1, 2 e 3. Aí depois, na aula que vem, a gente vê como que a gente pega o deslocamento e acha a reação de apoio, tá? Então, a gente vai fazer a superposição dos casos básicos, né, que em cada um desses casos são soluções cinematicamente determinadas, são configurações deformadas conhecidas, né, eu vou descobrir.
Então, assim, cada um desses casos básicos isola o efeito que o carregamento em que cada uma das deslocabilidades provoca na estrutura, tá? Então, o ponto de partida para a determinação dos casos básicos é a definição no sistema hipergeométrico, né? Que é isso aqui. O que acontece? Só para entender. Aqui eu tenho um carregamento, certo? Então, se eu deslocar essa viga, esse pórtico, perdão, ele vai deslocar assim, ó. Ele vai isso aqui é ele deformado. Então, meu princípio aqui de deslocamento é o quê? Aqui eu coloquei uma rótula, quer dizer, eu travo um momento, aí eu coloco um apoio de primeiro gênero no sentido vertical, para eu travar o primeiro gênero, põe um apoio de primeiro gênero horizontal, para travar isso daqui. E eu vou tratando cada um de uma vez. Olha, primeiro eu só vou ter o deslocamento horizontal, então quer dizer que eu tenho uma rótula e um apoio de primeiro gênero aqui. Então eu não tenho deslocamento vertical em nenhum momento. No segundo, eu vou ter o deslocamento vertical, então vai ficar esse apoio e a rótula. Então isso aqui tira. E no terceiro fica os dois apoios e tira a rótula. Então eu vou criando, né, uma série de superposições de efeitos. Só que para isso eu preciso entender e criar, né, esse sistema hipergeométrico que eles chamam aqui, tá? Olha aqui bem o que, que eu estou falando para vocês, ó. O original, né? Originalmente ele vai deformar assim, né? Aí a situação zero. O que, que eu fiz na situação zero, pensando nesse super sistema aqui, ó? Deixa eu apagar. É muito importante que vocês entendam, porque se não entender isso aqui agora, não adianta eu correr, porque depois é pior, né? Então aqui eu coloquei uma rótula, coloquei uma restrição vertical e uma restrição horizontal. Então aqui, ó, vamos lá. Caso zero, né? É esse caso aqui, ó. Ninguém se movimenta para lugar nenhum, com o carregamento em cima, certo? Caso um, tiro o carregamento, parece o princípio do trabalho virtual. Aí eu travo o deslocamento vertical, né? E eu falo, olha, só que tem um deslocamento horizontal, chama D1. Eu não sei por que que no material de vocês ele deixou aqui, ó, né, esse apoio, né? Eu gostaria que fosse que tirasse esse apoio, porque a ideia é tirar esse apoio vertical, horizontal aqui, para falar que, olha, ele pode deslocar na horizontal. Entendeu? Então desconsidere, é só para mostrar que é como se, olha, liberei a horizontal, move. Aí eu vou e eu continuo com a rota. Então aqui não tem momento e aqui não tem deslocamento vertical. Aí eu vou para a situação 2. É como se eu tirasse esse cara aqui, ó, some esse daqui. Aí eu tenho um deslocamento 2, ó. Ele deixa eu deslocar na horizontal, na vertical, perdão, pessoal. Então vamos lá, só para não se confundir que eu falei, troquei a palavra duas vezes, ó. Situação zero, venho para a situação 1. Tira essa reação de apoio aqui, ó, que eu criei aqui e falo assim, olha, eu deixo ele deslocar na horizontal. Vou para a situação de deslocamento 2, né? Tira a reação de apoio vertical e deixa ele se deslocar livremente na vertical. Vou para a situação 3. Aqui eu teria que tirar essa rótula e eu falo, olha, você pode girar para onde você quiser. Sempre a gente adota esse deslocamento. Aqui ele considerou que o deslocamento é nesse sentido. Aqui ele considerou que é assim. E aqui ele considerou dois momentos, né, ó, nesse sentido aqui, tá? É nesse sentido que acontece esses deslocamentos? Pode ser que não. Pode ser que em vez de vir para cá, pode ser que tenha deslocado, na verdade, para cá. Aqui sobe, pode ser que o deslocamento seja que está afundando, né? E aqui gira nesse sentido, pode ser que na verdade gira nesse sentido. Por que que eu adotei assim? Porque você adota. Como assim sempre é positivo, para os cálculos é mais fácil adotar positivo. Se der o resultado ao... Perdão, pessoal, acho que sem querer mutou aqui. Se na hora de resolver der o contrário, quer dizer que você adotou, né, o deslocamento no sentido errado, tá bom? Não vi que não tem nenhuma dúvida, então tranquilo, vou prosseguir, né? Então a gente pode notar, né, que o caso zero, ó, ele isola o efeito do carregamento em cada barra da estrutura, né, considerando a atuação desse carregamento no sistema hipergeométrico. Então eu falo aqui o deslocamento é zero, né, travei. Já os casos um, 2 e 3, eles isolam o efeito de cada uma deslocabilidade. Então aqui ele deixa só o horizontal deslocar, aí no caso 2 ele deixa só o vertical deslocar, e no caso 3 ele deixa só o momento deslocar. Então ele vai me ajudando. Então aqui eu tenho uma, né, duas,
3 incógnitas. E eu consigo gerar uma equação aqui e uma equação aqui. Se eu tenho 3 equações, 3 incógnitas, eu consigo resolver. Aí o que eu consigo fazer? Eu consigo, pelo deslocamento nesse ponto, achar as reações de apoio do meu sistema, tá bom? Então o que você faz? Ó, agora começa a complicar, né? A seguir a gente tem que desenvolver cada um dos casos básicos, né? A resolução do caso zero consiste em determinar as reações de apoios fictícios, né? Então eu vou chamar de B10 o vertical, B20 o horizontal, né? E B30 o momento. B não, beta, né? Precisa ser beta? Não, isso aqui é uma convenção. Se você quiser chamar de X1, X2 e X3, pode chamar, não tem problema nenhum, tá? Muitas vezes o professor gosta de chamar de X1, X2, X3 para meio que desmistificar. Então, ó, X1, X2, X3, se você quiser pensar assim, né? Tá? E aí, né, a resolução dos demais casos consiste em determinar as forças ou momentos que devem ser aplicados nos pontos fictícios para manter a configuração deformada, né? É quando se aplica um deslocamento unitário na direção do sentido de deslocabilidade liberada. Então, o que eu faço aqui, ó, né? Aqui eu tenho a situação A, na situação B. Aí eu faço a situação B, que eu vou ter K11, K21, K31. Quando eu falo em K, eu tô falando, aqui é restrição, beta é restrição, certo? Reação de apoio fictícia, restrição. K já é deslocamento. Quando eu vou fazer exercício, eu gosto de chamar D1, D2 e D3, porque eu falo deslocamento 1, deslocamento 2, deslocamento 3, vezes o meu delta 1, por exemplo, tá? Aqui ele deixa D1, eu acho que confunde, mas eu não vou trocar as letras, porque no material tá assim, então eu vou deixar igual para não ficar confuso. Só avisando que se você talvez achar mais fácil chamar isso aqui de Y1, Y2, Y3, chame, para ficar mais fácil para você resolver. Então, a gente está trabalhando com material elástico linear. O que isso quer dizer? Material que a elasticidade não chega no limite de rompimento, eles não são fluidos, né? Eles estão no trabalho, na parte linear da cidade. Então, esse deslocamento aqui, ele depende da rigidez do material, né? Então, eu posso multiplicar ele pela deslocabilidade correspondente, né, ao caso analisado. E assim encontrar forças ou momentos dos apoios fictícios. E aí, eu consigo resolver de maneira mais fácil. Eu posso adotar no método das forças. Então, assim, gente, que a gente faz isso, né? A gente aí estabelece as condições de equilíbrio, né? Como o nó que possui a deslocabilidade deve estar em equilíbrio, a resultante de forças de momentos nesse nó deve ser nula. Então, a gente resolve o sistema de 3 equações e 3 incógnitas a seguir. Eu quero que vocês tenham entendido a ideia. Eu sei que às vezes pode parecer, nossa, meu Deus, eu entendi até o meio e depois, nesse final, eu me perdi. Porque a hora que chega a hora de montar as letras, né, montar as equações, realmente pode ficar um pouco confuso teoricamente. Mas na hora de fazer ali o exemplozinho que a gente vai fazer juntos, eu acho que fica um pouco mais fácil, né? Então eu faria assim, né? Eu consigo fazer uma equação para somatório de forças em X, né? Eu vou ter beta 10, que é o caso 0. Aí eu vou ter o K11, que é o caso 1, vezes o deslocamento 1. Um K12 vezes o deslocamento 2. E o K13 vezes o deslocamento 3. Então eu tenho 3 incógnitas. Né? Aqui eu vou ter o beta, aqui é 2, tá? Ó. Perdão, pessoal, isso aqui foi erro do professor, ó. Isso aqui tá errado. Né? Isso aqui é somatória de força horizontal. Aqui é beta 20, K21, né? D1, K22, D2, K23, D3. Aí aqui sim, momento, beta 30. Então, vocês veem que eu consigo gerar 3 equações com 3 incógnitas. Então, se eu resolver isso daqui para um sistema de escalonamento, eu resolvo. Só que minhas incógnitas são os Ds, né? Ó. Meu D que é minha incógnita. E esses K, o que eu faço para achar esses Ks, 1, K, 2 e beta 1, beta 10? Na hora de fazer, a gente nem vai chamar tanto de K, a gente vai fazer o valor. E aí, como que eu faço? Né? Para encontrar esse beta, I0 e K e J, né? O que eu faço para achar isso? Vem das tabelas de engastamento, né? Então, quando eu vou tratar aqui do beta, que é o engastamento, que vem do deslocamento, eu vou calcular em função daqui. Ó. Lembra daquelas tabelas isostáticas? Se eu tenho uma força aplicada na horizontal, em um ponto aqui no meio da viga qualquer, eu sempre tenho PA sobre L, né, e PB sobre L.
Se eu tenho um carregamento distribuído, eu tenho QL ao quadrado sobre 12 como momento, a força está aplicada em QL ao quadrado sobre 2 e QL ao quadrado sobre 2. Por aqui eu consigo saber. Né? Se eu tenho uma força P aplicada, eu tenho PL sobre 8, ó, né? Eu tenho uma força P aplicada num ponto deslocado da viga, então eu tenho PAB ao quadrado sobre L ao quadrado, né? E aqui embaixo eu tenho aqui, né, a força, a cortante é PA ao quadrado, sabe? Eu tenho essas equaçõezinhas prontas. Então, se eu não tivesse, eu teria que criar a equação, igual a gente faz lá no método do princípio do trabalho virtual. Não precisa, tá? Tem pronto. E a rigidez, né? A rigidez é isso aqui, ó, é o meu K. Como que eu acho? Mesma coisa, ó. Tem tudo tabelado, né? Então eu tenho aqui, né? Nesse caso aqui, como que eu acho a rigidez do ponto? Aí dependendo do jeito que for o deslocamento da minha viga, eu vou ter as equações de rigidez, tá? Não precisa se preocupar ainda, assim, de ficar, meu Deus, eu não sei, não vou saber achar na tabela qual que é. Calma, a gente vai ir passo a passo, só para mostrar para vocês que isso vem de tabela. Não precisa se preocupar em gerar integral mais, em derivar em nada daquilo. Então aqui, né? Vamos lá. O exercício fala assim, ó, determinar a rotação do apoio B da viga. E ele fala que a rigidez dela, né, é 105 kN por metro quadrado, tá? Então, vamos lá. Por mais que eu sei a rigidez, professor, e se eu não souber a rigidez? Se você não souber a rigidez, você vai pegar o módulo da cidade do material, se for o concreto, você vai pegar o módulo da cidade do concreto, vai determinar uma seção dessa viga, vai falar, olha, minha viga tem 20 por 15, tem 20 por 30, você vai fazer o momento de inércia e vai fazer essa conta aqui, vai pegar o módulo da cidade e multiplicar para o momento de inércia, tá? Então tem essa viga aqui, né, ó, tem uma viga que ela tem um engaste aqui, ela é aqui linear, tem um apoio B de segundo gênero, né? Então automaticamente se eu olhar aqui, ó, né? O único deslocamento desconhecido. Então aqui a gente não cria situação, suposição ainda. Eu olho aqui e falo, tá, aqui eu tenho restrição horizontal, aqui eu tenho restrição vertical e eu tenho restrição de momento, certo? Nesse cara eu tenho restrição vertical, eu tenho restrição horizontal. E quem que eu não conheço? O momento, né? Ó. O deslocamento que eu não conheço aqui nesse caso é esse deslocamento aqui, ó, D1. Não sei quem é esse cara, tanto é que ele está representado aqui, ó, né? Esse é a minha incógnita, o D1, eu não conheço. Então, como o único deslocamento, né, nodal desconhecido é a rotação de apoio B, né, do apoio B, a gente tem apenas uma deslocabilidade. Então é mais fácil de resolver, porque só vai ter uma equação. Se eu tivesse duas, eu ia gerar duas equações. A gente vai fazer depois o exercício do pórtico, igual o que a gente estava fazendo na aula que vem, e vai ter três deslocabilidades, vai gerar três equações. A gente vai ver, tá? Então, assim, a gente teremos apenas os casos 0 e o caso 1. Eu começo com um bem simples para ficar didático, para conseguir entender. Então, vamos lá, só para lembrar, para não ficar confuso, ó. Nesse cara aqui, ó, né, aqui eu conhecia todo mundo, lembra? Conhecia o vertical, conhecia o horizontal e conhecia o momento. Conheço não, né, mas eu sei que tem restrição. Aqui eu sei que tem restrição vertical, restrição horizontal e restrição de momento. Aqui eu não faço ideia de quem que restringe quem aqui. Então eu considerei que os deslocamentos desconhecidos são D1, D2 e D3. Então esse método ele não depende assim de eu inventar um deslocamento conhecido. Eu tenho que olhar e falar assim, bom, os deslocamentos que eu não conheço são esse e esse. Então eu vou aplicar o método com base nesses deslocamentos que eu não conheço, tá bom? Eu vou pegar o ponto da via que se movimenta para eu falar que ali eu vou a partir dali eu vou tratar meus deslocamentos. Antes de eu continuar com o exercício, entrar na parte numérica e entrar na parte de resolver, eu queria só perguntar, tá tudo certo? Tá todo mundo entendendo? Tá tranquilo? Até aqui? Acho que, na verdade, agora que fica um pouco mais claro, né? Mas, se não tiver, vocês mandam, professor, volta no slide tal e me explica tal coisa de novo, tá? Então, como o único deslocamento nodal desconhecido é a rotação no apoio B, a gente vai ter dois casos. Então, primeiro caso, ó, a viga estava assim com uma força de 3 kN, certo? Então, eu vou deixar ela aqui, ó, do jeito que ela tá bonitinha. Tem a força de 3 aplicada no meio dela. E aqui eu tenho meu beta 10, meu deslocamento 1. Isso aqui eu não conheço esse cara, né? Ele é uma incógnita. E aí, o caso 1 é o quê? Bom, se eu tenho um beta 10 desconhecido, então eu tenho, né, um K11.
que é esse K1? Lembra? Seria ali a minha rigidez de deslocamento naquele ponto, né? Quanto que esse ponto resiste a esse deslocamento beta 1 zero, né? Então, isso aqui é só uma representação para mostrar. Eu só tenho beta 1 e K1. Eu só tenho essas duas situações. Porque eu tenho um deslocamento. Então, beleza, Edmário. É que essa parte é meio complicadinha, assim. Tem que ir com calma, senão a pessoa se perde. Então, como eu só tenho, né, beta 1 e K1, a gente pode determinar o valor de beta 1 zero, né, que é a reação de momento no apoio direto, né? Ele chama, gente, no livro 6, de MBA0, tá? E depois de MAB0, tá? Não precisa se preocupar. O que é isso, ó? Eu vou pegar lá, né, a equação, né? Eu vou falar, bom, como que eu sei qual que é, né, o meu deslocamento aqui nessa viga, né? Bom, ele vem dessas duas situações, né? PL sobre 8 e PL sobre 8. Como o meu beta 1 zero eu considerei no sentido positivo, então aqui no ponto A, que meu ponto A é aqui, né? Ó, vamos fingir, né? Porque essa viga aqui não é essa, é diferente, tá vendo? Mas o meu ponto A é aqui. Então, no ponto A, eu tenho o momento no sentido aqui, ó, certo? Tá vendo? Então vai ficar PL sobre 8. Quem que é a força P dessa viga? 3 vezes L, que é 12. Aqui não mostra, né? Mas aqui fala que é 12, ó, tá vendo? 6 e 6. Então, P vezes 12 dividido por 8. Deu 4,5 km por metro. Achei o momento aqui, ó. Tá? E no ponto B, por que que tem esse menos, professor? Pelo amor de Deus, onde vê esse sinal, ó? Calma. Tá vendo aqui? Ele fala que é PL sobre 8 se for nesse sentido, né? Mas o nosso deslocamento não é nesse sentido aqui, ele é no contrário, é no anti-horário. Então, por isso que eu ponho esse menos, ó. Tá vendo? Porque eu tenho que olhar certinho qual que é o sentido que está adotado aqui nas minhas tabelas e qual que é o sentido que eu coloquei. Se eu coloquei sentido contrário da tabela, não tem problema, é só pôr um menos. E aí, nesse ponto, eu faço a mesma coisa, vai me dar menos 4,5 km por metro. Que como nesse ponto aqui é o beta 1 zero, né, eu chamo ele aqui de beta 1 zero. Precisava de fazer esse aqui? Não precisava, se for ver depois. Mas eu fiz só para entender o porquê que esse aqui é menos. Fiz esse, fiz esse. Sim, precisar precisa, mas agora não precisava de eu ter feito. Só para mostrar para vocês o porquê que uma coisa é uma coisa e porquê que outra coisa é outra coisa. Certo? Então eu achei beta 1 zero já. Só por essa tabela aqui eu já consegui achar, tá? Então lembra aqui, ó, quando eu for chegar numa situação como essa, ó, deixa eu apagar aqui essa bagunça. Quando eu chegar numa situação como essa, ó, os betas eu consigo achar. Eu vou entrar na tabela e meus betas eu vou achar todos. Depois eu tenho que achar todos os meus Ks. E eu também vou achar agora, a gente consegue fazer. Tá? Ah, outra coisa, tá? Vocês vão falar assim, professor, por que que você usou essa situação, sendo que aqui é um engaste e aqui é um apoio de segundo gênero? Lembrem-se que aqui que tá o pulo do gato desse método, ó. Aqui eu tenho engaste, aqui eu tenho engaste. Então, beleza, esse caso é esse. Mas aqui eu tenho apoio de segundo gênero, aqui eu tenho engaste. Por que que eu coloquei uma viga engastada? Porque eu não tinha um engaste, né? Aqui eu não tinha, não era um engaste. Só que a partir do momento que eu chamo, né, crio aqui um momento aqui que eu chamo de deslocamento desconhecido, é como se eu tivesse uma restrição aqui e uma restrição aqui. Então, supostamente eu tenho a restrição vertical, horizontal de momento aqui, e do outro lado eu tenho exatamente a mesma coisa. Então, teoricamente, eu tenho que usar essa situação. Entendeu isso? Tá? Porque se eu, na verdade, nem tinha lá, né, a situação contrária, mas sempre vai ser engastada porque sempre é engastada, porque quando eu chegar aqui, tá vendo que tudo é engastado? Por que que tudo é engastado? Porque se eu tivesse só uma reação assim, ó, se fosse engaste e fosse aqui primeiro gênero, né? O que eu ia fazer? Eu ia chamar de D1 o meu horizontal e de D2 o meu momento, certo? Então eu vou ter um engaste aqui e um engaste teórico aqui também. Então ia acabar sendo engaste e engaste, certo? Então tá, achei beta 1 zero. Agora que tá, encontramos o K11. O K11, lembra quem que é? É o meu rigidez ou deslocamento no ponto. Também tem a equação, ó. Nesse lado de cá,
quando eu tenho uma viga bi engastada, né, ó, e eu tenho uma rotação nesse sentido, desse lado de cá vai ser 2 vezes EI sobre L, então 2 vezes EI sobre L. EI a gente já deu, então 2 vezes 10 a quinta sobre L, me deu isso daqui, ó. Lembrem-se que esse resultado dá em kNm por radianos. Só lembra disso, que é essa unidade. Na aula que vem a gente vai entrar depois no porquê que é rádio e como que a gente vai usar isso. Guarda essa parte. E desse lado aqui é diferente, ó. Eu tenho, né, em B, 4 EI sobre L. Aqui é 2, aqui é 4. Ó. Tem que tomar cuidado com isso, não é igual, tá vendo? E se eu olhar aqui, ó, só para vocês verem, ó, alguns casos são igual, mas tem casos que não são, ó, é diferente, ó, tá vendo? Então tem que tomar cuidado, ó. Se fosse assim, ó, é diferente também, tá? Então 4 EI sobre L, 4 vezes 10 a quinta sobre L, né, me deu isso daqui. Esse ponto que precisava fazer, não necessariamente, eu fiz só para vocês verem. O que precisava fazer era esse cara aqui, ó, que é o B, ó, o MB1, tá? Isso aqui é igual ao meu K11. Ué, então eu já sei resolver, porque eu tenho beta 10, né? Então o que essa situação me dá? Me dá um beta 10, né? Mais K11 vezes quem? D1, certo? Se eu voltar lá atrás, só para vocês entenderem, ó. Eu tenho aqui, né? Aqui é diferente, mas eu teria aqui um beta 10 mais um K11 vezes D1. Se eu tivesse mais, ia ter mais vezes, mas não tem. Essa é mais fácil. Então, eu tenho beta 10 mais K1 vezes D1. Bom, beta 10 eu sei que é menos 4,5, eu determinei, né? O K11 eu determinei aqui, ó, 3,33 vezes 10 a quarta. Né? E o D1 eu não sei. Ué, só resolver aqui, né? Passa esse cara para lá positivo, divide por isso daqui. Como aqui eu tenho quilômetro por metro rádio, aqui eu tenho quilômetro por metro rádio, na hora de eu resolver isso aqui, vai ficar só em rádio, porque meu deslocamento é momento, tá? Então achei meu deslocamento D1. Pronto. Por enquanto, o que eu quero que vocês entendam é isso. Depois, com base nesse deslocamento, a gente vai montar o sistema, né, de equações, e aí a gente vai resolver o sistema e achar a reação de apoio. Tá? Para a aula de hoje, o que eu quero que fique claro é até aqui, né? Eu realmente seccionei de propósito. Agora tem uma coisa, ó. Como o D1 é positivo, aqui deu positivo, não deu negativo. Isso significa que aquele giro lá, ó, que eu inventei aqui, ó, nesse sentido, estava certo já. Ele é nesse sentido mesmo. Tá, o deslocamento tá aqui, ó. O deslocamento é aqui mesmo, tá certo. Se esse cara aqui, ó, tivesse dado negativo, opa, o giro era errado, então o deslocamento era pro outro lado. Em vez do deslocamento ser para baixo aqui, ó, talvez ele fosse assim, ó, para cima, então ele era aqui, ó, né? Então só para entender, eu não preciso me preocupar tanto com o sinal. Se aqui no final der o contrário, eu sei que o deslocamento é o contrário do que eu adotei, tá bom? Então a gente fecha, né, essa meio do caminho, tá? E aí semana que vem a gente continua. Fica tranquilo que eu vou fazer um recapitulando dessa primeira parte do conceito, e aí depois na aula que vem a gente continua. Se alguém tiver curiosidade, né, e quiser, talvez, olha, eu já quero, né, dar uma lida, dá uma olhada já. Deixa eu só pegar aqui para mostrar para vocês. Ah, tá, gente, eu não falei, mas se alguém tiver dúvida, tá? Aproveita, a gente tem aqui uns 7, 8 minutos finais. Já aproveita para mandar aí, tá bom? Vou abrir aqui só para vocês verem uma coisa, ó. Então, peraí, só um segundo. Quem quiser, gente, dá uma lida na seção 2.3 completa. Por mais que tenha um pedacinho ali que a gente não viu aqui, né? Leia a seção 2.3 completa. Resolve de novo esse exercício, tá? Para clarear, tá bom? Não deixa parado isso, porque se deixar isso parado, quando chegar na aula que vem, talvez vai ficar ao quadrado. Oi, Herbert, peraí. Agora que eu vi sua dúvida.
Não, gente, semana que vem não tem prova dessa disciplina. Vocês têm prova da disciplina híbrida, que é aquela que é 3 horas de aula, sabe? Sábado que vem a gente tem aula normal. É complexo sim, Diógenes. Esse daqui eu acho que é um dos mais tranquilos. Hiperestática, já daqui pra frente, gente, quando vocês falar estruturas, engenharia civil, é disso pra mais, sabe? O negócio é daqui pra baixo. Né? A parte estrutural é realmente complexa, né? Hiperestática, depois você vai para sistemas estruturais, concreto um, concreto 2, protendido, é daí para frente, sabe? O nível de complexidade. Mas é importante estudar, porque não é que é difícil, impossível, né? Mas tem que fazer uma, fazer duas, até que você entenda o processo e faça lógico o conceito. Na primeira vez assusta mesmo. Por isso que eu quis cortar no meio, porque se eu desse de uma aula só correndo, ia ficar complexo. Só um segundo, que ele me perguntou do slide 20. Oi, Ebert. Tá, deixa eu só ver aqui. No slide 20, esse número 8 que está dividido é da forma PL ao quadrado sobre 8. Isso mesmo, aqui, ó. É isso mesmo. Tá, eu vou apagar esse monte de risco que eu fiz. Tá vendo que eu recortei o sisteminha aqui na equação aqui, lembra? Ó? O deslocamento numa viga bem gastada, né, com uma força aplicada no meio dela, é PL sobre 8, certo? Mas e se a força estiver aplicada, por exemplo, ó, deslocada, né? Aqui é esse caso, né, que a gente está usando. Se tiver deslocada, aqui eu tenho de normal. Se for um carregamento distribuído, ó, é QL ao quadrado sobre 12, né? Se for uma força deslocada de um lado para cá, é PAB ao quadrado sobre BL ao quadrado. Então eu tenho que consultar essa tabela para eu descobrir qual dessas equações eu vou usar. Que aí eu não preciso fazer integral, né? Eu não preciso destrinchar aquilo ali igual a gente fazia nos outros métodos, né? Tem uma tabela pronta para isso. Tem um colega de vocês perguntando se tem grupo da disciplina, né, gente? Se vocês tiverem qualquer coisa, quiserem mandar um link aqui para ele, pode mandar, tá? Alguma dúvida, pessoal? Bom, pessoal, acho que a gente não tá tranquilo, ninguém mandou mais nenhuma dúvida, né? Deu nosso tempo, então a gente encerra por aqui. Tá, peço para todo mundo, tá? Quem puder, gente, não deixa para daqui uma semana, 15 dias, dar uma olhada. Pega o livro, leia a sessão, né? Reassista a aula se puder, faça esse exemplo de novo para entender de onde você pegou o quê, por que que é PL ao quadrado, por que que é PL sobre 8, por que que isso aqui é um engaste, por que que isso aqui é aquilo, para ficar claro. Se deixar acumular depois vai complicar mais, né? Depois na aula 7 a gente vai falar de linha de fluência, e vai começar a usar esses princípios para fazer outras coisas. Aí esse princípio já vem meio que assim, olha, dado o deslocamento tal, saiba que a linha de influência vai para outros equacionamentos, vai pesando. Então é importante que vocês consigam ir pausadamente toda semana estudando e gravando esses conteúdos. Se deixar para tudo depois, vocês vão ficar desesperados, tá bom? Ó, o Georges mandou aqui, ó. Aproveita e pega. Então tá bom, pessoal. A gente se vê semana que vem, tá bom? Se cuidem aí, tá? Bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.